Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Ele é muito lindo, eu gostei bastante do resultado e é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 385 gramas. Na largura de picô a picô ficou com 42 centímetros. E no comprimento de picô a picô ficou com 1,06 metros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho como é lindo o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Vejam se eu não tenho razão. Eu achei muito lindo este gráfico. Por isso, resolvi trazer para vocês o desenho de uns laços. A minha última carreira, eu fiz essa carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma sugestão, só uma ideia. Usem a criatividade de vocês. Vocês são inteligentes. E para vocês que sempre me perguntam como fazer mais largo, quantas correntes acrescentar, vocês vão acrescentar a corrente aqui no início. Eu não fiz mais largo, eu só fiz nesta largura. E caso vocês queiram fazer mais largo, uma ideia, uma sugestão que eu deixo aqui para vocês é aumentarem a quantidade dos quadrados, não mexerem no gráfico do laço, porque este desenho eu peguei lá do Pinterest e é exatamente o gráfico que estava lá. Então, caso vocês queiram mudar alguma coisa, pode ser que fique desproporcional, mas aí fica a critério de vocês. Entre os laços eu coloquei 5 carreiras de ponto rede, e isso também é só uma sugestão. Vocês podem colocar mais carreiras ou menos carreiras, fica a critério de vocês. Para este tamanho de caminho ou barra tapete, como quiserem, eu fiz 4 laços, mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma sugestão, somente uma ideia. Aí vai depender do comprimento que vocês vão precisar da mesa ou do tapete. Espero que vocês tenham gostado o quanto eu gostei. Tá tudo muito explicadinho no vídeo. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 63 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 63 correntes. Feitas as 63 correntes, vamos marcar aqui a última que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, tirar as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje.
Completei aqui a minha carreira base, a minha carreira de pontos altos. Nós ficamos no total de 64 pontos altos, porque fizemos 63 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 64 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou subir aqui com 2 correntes, uma, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos ficar com 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui no meio, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fizemos um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. O nosso segundo quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer estes quadrados até quase a outra ponta. Por que quase a outra ponta? Porque lá na ponta nós vamos copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu completei esta carreira. Fiz aqui as 2 correntes, subi com as 2 correntes, copiei 3 pontos altos. 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Nós vamos fazer até o final do nosso trabalho. Aqui no meio, eu fiz a carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu fiz 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro ponto alto. 2 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei o terceiro ponto alto. Aqui no meio, nós vamos ficar com 19 quadrados. Para esta largura, eu vou ficar com 19 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quadrados. Esta carreira de ponto rede, eu vou fazer por 5 vezes. Somente repetir. Onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos e nas correntes, copiar as correntes. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 4 carreiras, completando as 5 carreiras. Como é só repetição, eu vou completar as 5 carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, como prometido, eu já fiz aqui as 5 carreiras de ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto rede. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei esta carreira. Apenas copiei os pontos altos e fiz aqui 7 quadrados. Copiei 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fechar o 8º quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei aqui um quadrado. Vou fazer aqui neste meio, vou copiar mais 3 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. Copiei um quadrado. 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Segundo quadrado, 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Fiz aqui no meio 3 quadrados, copiei. Vou novamente fechar este quadrado. Então, são 2 correntes, vou copiar, vou fazer os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, ficou desta forma aqui no meio. Aqui deste lado, restaram mais 7 quadrados, da mesma forma que do outro lado, eu vou copiar e copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Completei esta carreira, copiei aqui os 4 pontos altos, copiei aqui nesta ponta 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mesmo que restou deste lado, 7 quadrados que nós copiamos. E os 4 últimos pontos altos. Aqui no meio, o 8º quadrado, eu fechei com pontos altos, copiei 3 quadrados no meio e fechei o próximo quadrado. Então, ficou desta forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei esta carreira, copiei os pontos altos e nesta carreira eu copiei 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar. Então, fechei o quadrado antes dos pontos altos e estou copiando os pontos altos da carreira anterior. Feito isto, nestes 3 quadrados do meio, eu vou somente copiar os 3 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Vou copiar o segundo quadrado, apenas copiar, e o terceiro quadrado também vou copiar. 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Feito isto, aqui em cima desses pontos altos, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou copiar estes pontos altos, apenas copiar, e vou fechar o quadrado após estes pontos altos. Então, eu copiei os pontos altos da carreira anterior e vou fechar o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Feito isto, vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago. Encerrei a carreira, copiei os pontos altos, copiei aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior. Aqui no meio são 3 quadrados, eu vou apenas copiar. Deste lado, fiz a mesma forma que eu fiz deste. Copiei os pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Agora, vamos para a próxima carreira. Já iniciei esta carreira, copiei os pontos altos e copiei os quadrados da carreira anterior. Feito isso, chegamos em cima dos pontos altos. Aqui no início, eu vou abrir um quadrado, então, vou fazer 2 correntes, vou pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto, ou melhor, o quarto ponto alto. Vou copiar os pontos altos, os 4 pontos altos da carreira anterior, então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Nesta feita, eu vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu vou fechar este quadrado. São 2 correntes, vou colocar aqui os 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou somente copiar o quadrado do meio. Então, aqui no meio, eu vou copiar apenas o quadrado do meio. Este quadrado do meio, nós não vamos fechar. Aqui no meio, nós estávamos com 3 quadrados. Eu vou fechar o primeiro, copiar o segundo e vou fechar o terceiro quadrado com pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Deste lado, em cima dos pontos altos, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, eu vou copiar os 4 primeiros pontos altos e aqui no final vou abrir um quadrado. Então, eu vou somente copiar. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos, e aqui no finalzinho dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Feito isto, vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos, para encerrar esta carreira. Encerrei esta carreira, copiei os pontos altos, copiei os quadrados da carreira anterior. Abri um quadrado aqui no início dos pontos altos. Copiei os 4 últimos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui no meio, eram 3 quadrados, eu vou fechar o primeiro, copiar o quadrado do meio, fechar o terceiro quadrado. Vou copiar os 4 primeiros pontos altos, aqui nesta ponta, abrir um quadrado em cima dos pontos altos, copiar os quadrados da carreira anterior e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei a carreira, copiei os pontos altos e copiei os quadrados da carreira anterior. Chegamos em cima dos pontos altos, aqui no início eu vou abrir um quadrado, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui no final os 4 últimos pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Vou copiar o quadrado do meio, apenas copiar, e em cima destes pontos altos do outro lado, eu vou copiar os 4 primeiros pontos altos, 2, 3, 4 pontos altos. Aí, vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, são 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto.
Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Esta carreira vai ficar desta forma. Encerrei essa carreira, copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos. Continuei copiando o quadrado do meio, copiei os 4 pontos altos e abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, copiei os quadrados restantes. Esta carreira nós vamos repetir por mais uma vez. Então, nós vamos ficar aqui com 2 carreiras iguais. Como é só repetição, eu vou fazer a segunda carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, já copiei a segunda carreira, apenas copiei. Onde são pontos altos, copiei os pontos altos. Os quadrados, copiei os quadrados. Nos pontos altos, copiei os pontos altos. Apenas copiei. Vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira, porque apenas copiei os pontos altos. E nesta carreira, eu copiei 4 quadrados. Feito isto, aqui eu vou fechar 3 quadrados. Então, vou fazer 2 pontos altos, porque são 2 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado, apenas completar com pontos altos, e vou fechar o terceiro quadrado. 2 correntes, 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei aqui 3 quadrados. Feito isto, eu vou copiar este quadrado, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Somente copiei. Aqui em cima destes pontos altos, eu vou abrir um quadrado, então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui ficamos com 2 quadrados. Este nós apenas copiamos e abrimos um em cima dos pontos altos. Chegamos no quadrado do meio. Nesta carreira, nós vamos fechar este quadrado. Então, vamos colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. O mesmo que fizemos deste lado, vamos repetir deste lado. Então, aqui eu vou abrir um quadrado, são 2 pontos altos, e vou fazer 2 correntes, copiar aqui o ponto alto, o último ponto alto. Vou copiar este quadrado, então, apenas copiei, ficou da mesma forma, 2 quadrados de um lado, 2 quadrados do outro. Agora, eu vou fechar 3 quadrados e copiar os quadrados e os pontos altos do outro lado. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer repetir do outro. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Copiei os pontos altos, os 4 pontos altos, copiei aqui 4 quadrados. Fechei 3 quadrados com pontos altos, copiei este quadrado, abri um quadrado em cima dos pontos altos. Nesta carreira, eu fechei o quadrado do meio. Deste lado, fiz o mesmo que eu fiz deste. Abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior, fechei 3 quadrados, copiei os 4 últimos quadrados e os pontos altos. Vamos para a próxima carreira. Iniciei esta carreira, copiei os pontos altos. Nesta carreira, eu vou copiar apenas 3 quadrados. Feito isto, vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar. Copiei os pontos altos da carreira anterior, apenas copiei. Vou fechar estes 2 quadrados, então, vou preencher aqui com pontos altos. 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. O outro quadrado também vou fechar. Então, 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. O quadrado do meio que nós havíamos fechado, nesta carreira eu vou abrir. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou fechar estes 2 quadrados com pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar este quadrado. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou apenas fazer o mesmo que eu fiz deste lado. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei a carreira,
Copiei os pontos altos, copiei aqui 3 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior. Aqui, na carreira anterior, eram 2 quadrados, eu vou fechar os 2 quadrados. O quadrado do meio, que eu havia fechado, eu vou abrir. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, fechar os 2 quadrados, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o quadrado após os pontos altos. Copiar os 3 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Vamos à próxima carreira. Adiantei esta carreira porque apenas copiei os pontos altos e os 3 quadrados. Eu vou copiar aqui 4 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Aqui, em cima destes pontos altos, eu vou abrir quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Vou fazer assim até aqui este último ponto alto. Vou continuar abrindo os quadrados. Então, assim eu fiz. Continuei abrindo os quadrados. Nós vamos ficar aqui em cima dos pontos altos com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. O quadrado do meio eu vou fechar novamente. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu voltei a fechar o quadrado do meio. Deste lado, em cima destes pontos altos, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, eu vou abrir 5 quadrados e lá no final, aqui no final, eu vou copiar os 4 últimos pontos altos. Vou copiar os 3 quadrados e os 4 pontos altos. Vou completar esta carreira, vou apenas repetir o mesmo que eu fiz deste lado e já trago para mostrar para vocês. Finalizei a carreira, copiei os pontos altos e os 3 quadrados da carreira anterior. Em cima dos pontos altos, no início, eu copiei 4 pontos altos, abri quadrados, ficamos aqui com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei o quadrado do meio, e nesta carreira eu havia aberto, aqui eu fechei novamente. Deste lado, fiz a mesma forma. Abri aqui 5 quadrados e copiei os 4 últimos pontos altos. Copiei os 3 quadrados restantes e os pontos altos. Esta carreira que nós acabamos de fazer, eu vou repetir mais uma vez. Onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos. E onde são os quadrados, eu vou copiar os quadrados. Apenas copiar. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Então, assim eu fiz. Apenas copiei o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Agora, vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas copiei. Então, eu copiei os pontos altos, os 3 quadrados da carreira anterior. Copiei aqui os 4 pontos altos e na carreira anterior, aqui nós estávamos com 5 quadrados. Aqui eu vou copiar apenas 4 quadrados. Feito isto, eu vou fechar este quadrado antes dos pontos altos e vou abrir o quadrado do meio. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o ponto alto. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou repetir deste. Então, eu vou fechar este quadrado após os pontos altos. E vou copiar os 4 quadrados restantes, 1, 2, 3, 4, copiar os pontos altos, os 3 quadrados e os últimos pontos altos. Vou fazer deste lado o mesmo que eu fiz deste, apenas repetir. Então, vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei esta carreira. Copiei os pontos altos e os 3 quadrados. Copiei os pontos altos, copiei aqui 4 quadrados. Ao invés de copiar 5, que nós fizemos na carreira anterior, aqui eu copiei apenas 4, fechei o 5º quadrado. Abri o quadrado do meio, deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Fechei esse quadrado aqui após os pontos altos, copiei 4 quadrados, os pontos altos, os quadrados e os pontos altos. Assim, eu finalizei esta carreira. Agora, vamos para a próxima carreira.
Já iniciei esta carreira copiando os pontos altos, os 3 quadrados e os pontos altos. Chegamos em cima dos 4 pontos altos. Nesta carreira, eu vou fechar os 4 quadrados com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, fechei aqui um quadrado, vou fechar os outros 3 quadrados com pontos altos. Então, fechei os 4 quadrados com pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vou copiar o quadrado do meio. E vou abrir um quadrado aqui em cima dos próximos pontos altos. Aí, chegamos nos quadrados. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Vou fechar os 4 quadrados com pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior, copiar os 3 quadrados e os pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou repetir deste lado. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei esta carreira. Copiei os pontos altos, os 3 quadrados da carreira anterior. Copiei estes pontos altos. Fechei os 4 quadrados com pontos altos. Abri este quadrado em cima dos pontos altos. Copiei o quadrado do meio. Deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Abri um quadrado em cima dos pontos altos. Fechei os 4 quadrados. Copiei os pontos altos, os 3 últimos quadrados e os últimos pontos altos. Agora, vamos à nossa última carreira do nosso gráfico. Iniciei esta carreira, apenas copiei. Aí, vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Feito isto, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior até que aqui sobre 3 pontos altos. Então, aqui eu vou somente copiar os pontos altos. Então, aqui eu copiei 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Vou copiar estes 3 quadrados, apenas copiar. Então, copiei um quadrado, o segundo e o terceiro quadrado da carreira anterior, apenas copiei. Deste lado, em cima destes pontos altos, vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o 4º ponto alto. Vou copiar aqui 10 pontos altos, vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, copiar os quadrados da carreira anterior e os pontos altos. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir do outro lado. Finalizamos aqui a nossa última carreira do nosso gráfico. Então, eu copiei os pontos altos, copiei os 3 quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos. Copiei aqui 10 pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Copiei os 3 quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei 10 pontos altos, abri um quadrado no final dos pontos altos. Copiei os quadrados da carreira anterior e os pontos altos. Nesta carreira, nós ficamos aqui no meio com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Assim, nós encerramos o gráfico da nossa aula de hoje. Nós formamos aqui, nós fizemos aqui o desenho de um laço. Agora, nós só vamos repetindo carreira a carreira, mas este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, aqui, depois do laço, eu vou repetir 5 carreiras de ponto rede. Após as 5 carreiras de ponto rede, eu reinicio o meu laço novamente. Nós só vamos copiando carreira a carreira. Vou fazer assim até o comprimento desejado. Quando estiver no comprimento desejado, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Lembrando que quando trouxer, já vou trazer com a minha última carreira de pontos altos. Nós iniciamos aqui com uma carreira base de pontos altos e vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo e já trago para mostrar para vocês para fazermos a nossa última carreira por toda a volta.
Como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa, fiz um comprimento desejado e trouxe para fazermos a nossa última carreira. Eu apenas fui repetindo, carreira a carreira. Como eu falei, aqui quando encerrasse o nosso laço, eu ia fazer 5 carreiras de ponto rede. Foi o que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. Reiniciei o meu laço. Lembrando que essas 5 carreiras é uma sugestão. Vocês podem fazer ou menos carreira ou mais carreiras. Fica a critério de vocês. Mas eu fiz 5 carreiras. Feito as 5 carreiras, eu repeti mais um laço. Aí, fiz mais 5 carreiras, mais um laço. 5 carreiras e o meu último laço. Para o comprimento da minha mesa, eu fiquei com 4 laços. Lembrando que vocês vão fazer no comprimento desejado. Podem ir repetindo a quantidade de laço que for o suficiente. Como eu falei, já ia trazer com a última carreira de pontos altos. Foi o que eu fiz. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a minha última carreira, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou marcar a terceira e vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui na corrente, na terceira corrente, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos com 4 pontos altos. Vou no próximo espaço e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou novamente repetir os 4 pontos altos com picô. Vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, novamente, vou novamente repetir 4 pontos altos tombados com o picô. Vou fazer assim por toda a volta, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Vou fazer da mesma forma. Então, eu vou completar, encerrar o meu trabalho. Quando trouxer, já trago nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já fiz aqui a última carreira por toda a volta. 4 pontos altos tombados com picô. Aqui em cima dos pontos altos, vocês é que vão determinar a quantidade de pontos que vocês vão pular. Ou vocês, depende do tamanho do ponto alto de vocês. Vocês podem pular 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no 4º ponto alto, ou 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no 3º ponto alto. Aí fica a critério de vocês, vai depender do tamanho do ponto alto de vocês. Sendo assim, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!